rosto tocar o chão, até a alma se derramar, até que me deixes quebrar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você chegasse na porta dos céus e por um acaso Deus te perguntasse por que eu deveria permitir que você entre no meu reino, o que é que você responderia para ele? Se você chegasse lá na porta do céu com o seu charuto e Deus lhe perguntasse por que eu deveria deixá-lo entrar, o que você diria? Sinceramente, eu não acho que vai ter um tipo de questionário assim quando chegarmos no céu. Na minha opinião, eu não acho que vai ter uma guarita com um guardião, com uma lista de nomes, fazendo questionários aos candidatos do céu. Deixa eu procurar aqui, nome, Luiz Carlos Gregório, profissão, administrador. Você amava seu pastor? Não, então sua filha é aqui do lado, espera um pouquinho. Arquitetlino Rocha, nome, profissão, professor. Você amava seu pastor? Claro, então você pode entrar, vem pra cá. Eu não acho que vai ser um questionário, assim, não acho que vão ter questionamentos quando chegarmos no céu. Até porque imagina uma fila de todas as pessoas que já existiram no mundo. Isso sim é uma definição de eterno. Uma fila eterna e nome por nome sendo questionado. Existe talvez você conheça um outro tipo de panfleto evangelístico que fala que quando chegarmos no céu vai ter um telão com o título "Esta foi a sua vida". E todo mundo vai ver os melhores momentos da sua vida, as melhores cenas da sua vida, o filminho da sua vida. Cada momento, cada pensamento vai estar exposto num telão, e depois do final do filme vai ser procurado se seu nome está no livro da vida. Não está, ou está. E aí então a sequência disso. Eu particularmente eu não acredito que vai ser assim, que vai ter um filme ou um questionário quando chegarmos no céu. Mas e se eu estiver errado? E se porventura quando chegarmos no céu, de fato, alguém te perguntar: escuta, você está fazendo o que aqui? Qual é o motivo que te qualifica para entrar nos céus? Ou, se for passado mesmo um filme da nossa vida, nossos pensamentos, e o que você está pensando exatamente agora, qual seria a censura desse filme? Será que seria livre para todas as idades ou proibido para menores de 18? Essas perguntas que eu fiz, elas não refletem uma realidade espiritual. Pelo menos eu acredito que essas perguntas, esses panfletos, eles não refletem uma realidade celestial. Não acho que vai ser assim quando chegarmos no céu. Mas esses panfletos e outros panfletos do tipo, eles nos levam a refletir sobre a vida após a morte, sobre o que nos espera depois desta existência presente. E aí então, esse é o grande trunfo desses panfletos, nos levar a refletir sobre a vida após a morte. Por um lado, existe um grupo de pessoas que não acredita em vida após a morte. Morreu, acabou. Já era. É uma vez só. Não tem mais nada depois. Eu respeito muito esse grupo de pessoas, mas eu não consigo me identificar com eles. Porque eu fiquei pensando que se a vida, se toda a nossa existência, o propósito de nossa existência for apenas o hoje, os breves anos de vida que eu tenho, que vida mais sem graça. Se eu tiver que acreditar que não existe vida após a morte, a minha vida seria triste, frustrante, sem cor e sem gosto, porque eu vivi de maneira imperfeita, eu vivi limitado ao tempo e ao espaço, e eu não vou poder desfrutar de algo que seja eterno, de algo que seja perfeito. Para mim seria muito frustrante descobrir que a nossa existência encerra nos poucos anos de vida que Deus nos dá. Esse é um grupo. O outro grupo é um grupo que acredita na vida após a morte, mas
na vida após a morte como um ciclo de repetições. Um grupo que eu também respeito muito, tenho meu respeito, mas eu não consigo me identificar com esse grupo e com a sua confissão de fé, porque é algo que não faz sentido para mim, essa questão de ciclos, de repetições de vida. Porque eu fiquei pensando, se a vida que eu vivo hoje, ela existe para pagar uma vida anterior, a pergunta que eu faço é, como é que eu sei se meu saldo está positivo ou negativo? Como é que eu sei se eu já paguei tudo que eu devia da outra vida, todos os meus débitos da outra vida? Agora você vai ver que frustrante, porque você chegar no céu e falar, alguém fala assim, olha, sinto muito, mas faltou você pagar 3 itens, desce de volta, não vai ter jeito, vai ter que viver mais uma vez. Aí você vem ao mundo novamente, mas não sabe que está te faltando 3 itens para você quitar a conta. E aí você vai vindo sem saber quanto está seu saldo. Para mim, eu não consigo compreender isso. E ainda existe algo ainda mais incompreensível para mim, que é o seguinte, acompanhe meu raciocínio, eu não entendi, espero que vocês entendam. Se a vida que eu vivo hoje é para pagar erros da vida que eu tive no passado, e a vida passada paga da retrasada, e a retrasada paga da retrasada que vai voltando, e se cada uma das minhas existências é para pagar erros do passado, a pergunta que eu faço é, por que eu vim existir pela primeira vez? Se cada uma de minhas existências é para pagar um erro, uma vida passada de erros, a primeira existência minha foi para pagar o quê? E tem mais também, se eu acreditasse que existe esse ciclo de repetição, eu viveria acomodado pensando, eu aproveito essa vida do jeito que eu quiser, inconsequentemente, e na próxima quem pagar 1 paga 5, tanto faz como tanto fez. Então, para mim, embora eu respeite esse tipo de pensamento, filosofia, de fé, eu não consigo compreender, fica um pouco sem sentido para mim. E ainda existe um terceiro grupo de pessoas. Então, um grupo que não acredita, um grupo que acredita, mas que existem várias repetições, e um grupo, esse grupo é muito especial, um grupo que acredita em vida após a morte, mas como um grande consolo por uma vida de sofrimento. Não sei se você já conhecia esse bichinho aqui, desse desenho, que ele vive reclamando da vida. Talvez passe por mim dele. Não vai passar. Mas ele fica afirmando, vida, vai passar. Vida, nunca mais temos terra e vai de unidade. Veja, lá em São Bahia. uma deve estar cheia de canibais. Existe um grupo igualzinho esse Siena. Vida, céu, azar, nada vai dar certo. Nada tá bom, se tá sol demais, se tá frio demais, e a vida acaba sendo sofrida, mas ainda assim com uma esperança, pelo menos quando eu morrer, eu vou ganhar uma veste, uma camisola branca e uma harpinha, e eu vou escolher uma nuvem de algodão e eu vou ficar eternamente descansando. Embora eu respeite este grupo, também não consigo me identificar com eles, porque se a vida após a morte é só um consolo pelo sofrimento da vida presente, eu teria que aceitar todos os meus sofrimentos e viver como essa hiena, reclamando da vida, na esperança de um dia, quem sabe, talvez, com muita sorte, receber os alívios dos meus sofrimentos. Então, embora eu respeite esses 3 grupos, eles não fazem sentido para mim. Para mim faz mais sentido, por exemplo, o que o autor de Hebreus fala, em Hebreus capítulo 9, versículo 27, quando ele diz assim, que para o homem está destinado a morrer uma única vez, e depois disso vem o juízo de Deus. Para mim, faz muito mais sentido as palavras do amado mestre registradas por João no capítulo 14, versículos de 1 a 3. Jesus, antes de morrer, disse assim: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, mas eu vou lhes preparar lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, eu voltarei para buscá-los, para que aonde eu estiver,
vocês também estejam. Isso faz mais sentido para mim. Faz muito mais sentido para mim as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, dizendo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Isso para mim faz muito mais sentido, pensar que as coisas que eu consigo conceber pela inteligência humana, as coisas que os meus olhos veem, por mais que possam ser boas, nem se comparam com o que Deus tem preparado. Você pode dizer amém? Amém. O autor de Hebreus parece ter esse pensamento muito firme em sua mente sobre a alegria da eternidade. Ele nos fala em Hebreus capítulo 11, versículo 13 a 16, falando dos nossos antepassados da fé, dos nossos irmãos que viveram na fé no passado. O autor de Hebreus diz assim: todos estes viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos nesta terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isso é, a pátria celestial. E por essa razão, versículo 16, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles, e lhes preparou uma cidade. Uma pátria celestial. Isso para mim faz mais sentido. Parece que o apóstolo Paulo concorda com isso quando ele ensina os nossos irmãos de Filipe, em Filipenses 1, exerçam a cidadania de vocês de maneira digna do Evangelho. E depois no capítulo 3 ele vai falar que a nossa cidadania está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Mais do que uma realidade, a vida eterna, ela expressa um desejo de Deus. A vida eterna é um desejo de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo ensina para Timóteo que Deus, o nosso Salvador, deseja que todos os homens, não apenas um ou outro, mas que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Antes de qualquer coisa, vida eterna é o desejo de Deus para todos os homens. E é por isso talvez que Pedro fala em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, que o Senhor não demora em cumprir suas promessas, como alguns julgam. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, Ele é paciente conosco, não querendo que ninguém pereça, mas que todos, absolutamente todos, cheguem ao arrependimento. E aí Jesus então, dentro de tudo isso, Jesus conclui em João capítulo 6, versículo 40, que a vontade do Pai é que todo o que olhar pela fé, todo o que olhar para o Filho e crer nele, tenha a vida eterna. A vontade do Pai é que todos tenham a vida eterna. E baseando-me nesses textos bíblicos, eu poderia afirmar para você nesta noite que o desejo e a vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida é que nós tenhamos hoje vida eterna. O grande problema, Deus quer que tenhamos vida eterna. Só que o grande problema é que muitos concebem a vida eterna como algo a ser recebido ou vivenciado depois da morte. E aí está o grande problema. Imaginar, conceber o conceito de vida eterna apenas como algo que vamos receber e viver depois de morrer. A vida eterna, claro, ela tem sua maior característica, a consumação se dá quando morremos. Mas a vida eterna, anunciada pelo Evangelho, ela é uma realidade para hoje, a ser vivida hoje por cada um de nós. O nosso Senhor Jesus disse em João capítulo 5, versículo 24, quem ouve a minha palavra
e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Jesus do tempo presente, aquele que ouve e que crê tem vida eterna. Porque vida eterna é algo para vivenciarmos nos dias de hoje. Nós estamos falando sobre transformação nesse mês. E nós vamos trabalhar nesse mês, e eu peço que você traga seus amigos e convide seus amigos para ouvirem falar de diversos aspectos da transformação que acontece de dentro para fora. Nesse mês nós vamos falar sobre transformação, e nessa noite específica eu quero falar sobre salvação, sobre esta transformação que acontece em nosso interior e que tem implicações por toda a nossa existência. Quando nós falamos de salvação, nós somos obrigados, assim penso eu, a responder pelo menos 4 perguntas. Quantas perguntas precisamos responder? 4 perguntas precisamos responder quando a gente fala sobre salvação. Precisamos responder por que fomos salvos. Precisamos responder do que fomos salvos. Precisamos responder para o que fomos salvos. E a pergunta que eu diria que é a pergunta mais importante que um ser humano poderia responder: como ganhamos a salvação? Para que você possa ter uma compreensão completa da salvação, você antes precisa ter a resposta dessas 4 perguntas. Fomos salvos por quê? Fomos salvos do quê? Fomos salvos para o quê? E fomos salvos e como ganhamos esta salvação? De uma maneira bem simples, eu diria, em primeiro lugar, que fomos salvos porque Deus nos ama e quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com cada um de nós. Eu não sei como é que você entrou aqui esta noite, mas eu gostaria que você saísse daqui se sentindo a última bolachinha do pacote. Sabe como é que é a última bolachinha do pacote? Aquela que todo mundo quer. Eu queria que você saísse daqui se sentindo mais do que especial, porque o Deus, Criador do universo, quer se relacionar com você. O Criador de tudo que existe, aquele que os céus não podem conter diante de toda a sua grandeza, embora sendo tão grande, quer vir até Itatiba para se relacionar comigo e com você. Não é para ficar se sentindo. Deus quer se relacionar comigo e com você. Ele nos salvou porque nos ama, porque quer se relacionar com cada um de nós. Só que existe um pequeno problema que atrapalha isso. Isaías 59, versículo 2 diz que os vossos pecados afastam você do vosso Deus e as suas iniquidades escondem o seu rosto dele. Deus nos ama e quer se relacionar com cada um de nós. Porém, o nosso pecado nos afasta de Deus. Porque cada vez que pecamos, cada vez que optamos em viver em pecado, estamos declarando que não queremos viver com Deus. O pecado é uma afronta à santidade de Deus. E cada um dos nossos pecados nos distancia de Deus. Você pode pensar assim: poxa, mas até que eu não peco muito. Olha para a minha cara aqui de santo, eu sou tão conservador, eu me cuido tanto. Eu vou acreditar em você. Eu vou acreditar que você talvez seja uma das melhores pessoas que está aqui nesta noite. Então, como uma pessoa espetacular, vamos imaginar que você cometa apenas um pecado por dia. Pastor, isso é possível? Não sei, vamos fazer de conta que você chegou a um nível tão grande de santidade que você cometa apenas um pecado por dia. E isso te qualificaria como alguém fora da curva, assim, fora de série. Só que cometendo um pecado por dia, você teria cometido 31 por mês. Por ano, 365. Se você tiver 10 anos de idade, você cometeu mais de 3.000. E olhando aqui por cima, parece que você tem um pouquinho mais de 10 anos. Então faça a conta de quantos pecados você não tem.
Imagina se cada um dos pecados nos afasta de Deus, quantos nossos pecados nos afastam de Deus? Deus nos ama e quer se relacionar conosco, mas nossos pecados nos impedem de se relacionar com Deus. E é exatamente por isso que Jesus Cristo morreu. Jesus morreu pelos meus e pelos seus pecados, para acabar com essa distância chamada pecado. Jesus tomou sobre si os meus pecados, morreu por conta dos meus pecados, por conta dos seus pecados. Os meus e os seus pecados mataram Jesus. E Jesus, tendo recebido os seus pecados sobre si, os nossos pecados sobre si, Ele aniquilou, Ele acabou com aquilo que nos separava e nos distanciava de Deus. Desta forma, tendo sido perdoados por Deus, podemos nos relacionar com o Senhor. Fomos salvos porque Deus nos ama, mas também fomos salvos da ira e da condenação eterna. Jesus fala em João 3,36 que quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem o rejeita não tem a vida, mas já passou da morte. Perdão, quem crê no Filho tem a vida eterna, quem o rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Existia uma culpa sobre nós. A ira de Deus estava sobre cada um de nós. Deus nos salva para um relacionamento, mas quem rejeita essa salvação está dizendo: Deus, eu não quero me relacionar com o Senhor. Deus, eu não quero passar a eternidade com o Senhor. Bom, outro lugar que não seja uma eternidade com Deus é o inferno. Eu vou falar algo que eu não quero que vocês tomem como literal, porque é uma opinião minha. Mas eu não consigo imaginar, não vejo o inferno como um grande vulcão de lava ardente, que não se extingue e que as pessoas são arremessadas lá por um Deus malvado. Eu não vejo o inferno assim. Eu vejo o inferno como um lugar em que as pessoas não querem ter relacionamento com Deus, que as pessoas preferem viver uma vida com os seus pecados. Se os pecados nos afastam de Deus, a única coisa que resta é o inferno. Porque o desejo de Deus é que nós tenhamos nossos pecados perdoados para poder nos relacionar com Ele. E se nós não queremos perdão dos nossos pecados, outro lugar para viver eternamente em pecado, com a culpa do pecado, é o inferno. Por fim, nós fomos salvos para viver para Deus. 2 Coríntios 5,15, o apóstolo Paulo fala sobre Jesus, que Jesus morreu para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu para que nós, os que cremos nesse sacrifício, possamos viver por Ele, ou seja, dependência, e para Ele, ou seja, em função dEle. E aqui nesse ponto, exatamente aqui, nós começamos a nossa pregação. Fica tranquilo, não vai ter mais 1 hora, são apenas alguns minutos. Esse é o ponto em que nós começamos a nossa pregação. Você se lembra da história que a gente leu no começo, do bom samaritano, de Lucas capítulo 10? Nós somos salvos porque Deus nos amou. Nós somos salvos da ira de Deus. Nós somos salvos para viver para Deus. A história que nós lemos do bom, que leva o título de bom samaritano, é uma história que começa com um especialista da lei se aproximando de Jesus e falando assim: Jesus, como é que eu faço para herdar a vida eterna? Uma pergunta que não faz muito sentido, porque uma vez que ele usa o termo herdeiro, o herdeiro não precisa fazer nada para herdar. Ele herda por naturalidade, por ser herdeiro. Mas Jesus resolve estender e dar corda àquela conversa e fala: o que você acha? Versículo 26. O que está escrito na lei? Como você a lê? E aí então o mestre da lei fala assim: eu entendo que para mim herdar a vida eterna, eu preciso amar ao Senhor meu Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todas as minhas forças, de todo o meu entendimento, e amar meu próximo como a mim mesmo. De maneira muito sábia, inclusive elogiada por Jesus,
o perito da lei diz que a vida eterna é herdada quando nós amamos a Deus de uma maneira que envolva todo o nosso ser, e herdamos a vida eterna quando amamos o nosso próximo da mesma maneira que nós nos amamos. Dessa maneira herdamos a vida eterna. Se a pergunta girava em torno de como receber a vida eterna, parece-me que Jesus dá uma resposta muito simples. Você quer vida eterna? Ame a Deus com tudo que você tem e ame o seu próximo como a você mesmo. E o perito da lei começa a pensar: bom, eu sou um perito na lei, eu conheço todas as coisas, então se tem alguém aqui que ama a Deus, sou eu. Mas ele começa a pensar na resposta de Jesus e falou: peraí, mas Jesus falou para me herdar a vida eterna, eu preciso amar o meu próximo como a mim mesmo. Aí já ficou complicado, porque amar meu próximo pode ser muito abrangente, né? É muita gente meu próximo. Para um judeu do primeiro século, o seu próximo era os da sua casa. Com muito esforço, o seu clã, sua família estendida. E num esforço ainda maior, os seus compatriotas israelitas. Então, quando esse mestre da lei pergunta: quem é meu próximo? Ele estava na expectativa que Jesus falasse assim: se a sua casa já está de bom tamanho. Aí Jesus vai e conta uma história, a história do bom samaritano. Jesus está contando a sua história e lá estão os seus ouvintes. E aí Jesus fala que um homem estava passando por Jericó quando ele é assaltado, agredido e fica quase morto à beira do caminho. Passa um sacerdote, olha e pensa: eu não vou colocar a mão nele porque vai que ele está morto, eu vou me contaminar. Não vou mexer com isso. Não mexe com o que está quieto. O sacerdote vai embora. Passa um levita, e o levita, ministro de louvor, responsável por conduzir o povo à adoração, olha para aquele osso ferido e fala assim: bom, isso não é problema meu. Cada um com seus problemas. Alguém vai vir aí ajudar ele. E o levita também passa e não atende este que sofre. Mas aí vem um samaritano nas palavras de Jesus. Logo um samaritano. Jesus poderia ter falado qualquer um, mas ele falou que um samaritano veio e ajudou este que estava ferido. Eu acho que enquanto Jesus estava falando do sacerdote, os seus ouvintes estavam presos na sua história. Enquanto Jesus falava do levita, os ouvintes estavam gostando da história. Mas quando Jesus falou do samaritano, eu consigo visualizar o pessoal fazendo uma cara assim de ué. Ele falou samaritano? Samaritano, ele falou, não acredito. Para vocês entenderem, os judeus não gostavam dos samaritanos. Os judeus consideravam os samaritanos como impuros, como pessoas excluídas, pessoas de quem não se podia esperar nada de bom. Só para você entender, para a gente contextualizar, para você tentar entender esse texto. Se a gente pudesse escrever esse texto hoje, nos dias atuais, acho que poderíamos escrever esse texto assim: um homem foi assaltado, agredido e ficou quase morto à beira da estrada. Veio um religioso e não acudiu. Veio um ministro de louvor e não acudiu. E aí então veio um corintiano e o ajudou. E você que não gosta de corintiano, você dá para pensar assim: ele falou corintiano? Será que ele disse isso mesmo? Será que pode vir alguma coisa de bom de um corintiano? Será que foi? Essa história está certa mesmo? Eu não entendo porque vocês não gostam de corintiano, gente. Sinceramente, eu não entendo. Só porque agora o Corinthians ganha tudo, mas é uma vez de cada, gente. Não precisa ficar bravo com isso. Aquele de quem menos se esperava. Foi o melhor exemplo que eu achei, tá, gente? Eu procurei outro, mas esse eu achei que vocês iam achar interessante. Aquele que devia ajudar sacerdote, não ajudou. Aquele que devia ajudar levita, não ajudou. E um samaritano, que todo mundo dizia que não prestava, foi o que ajudou. O fato é que Jesus está nos ensinando, através dessa parábola, que o ser,
é evidenciado pelo fazer e não pelo dizer. Eu vou repetir. Jesus está nos ensinando através dessa parábola que o ser, ele pode ser visto através do fazer e não apenas do dizer. O que estava em jogo aqui não eram os títulos dos israelitas, não eram os títulos de mestre da lei, os títulos sacerdotes ou levitas. O que estava em jogo aqui não eram que os títulos diziam que essas pessoas eram, mas sim o que esses títulos levavam essas pessoas a fazer. Você é sacerdote? Você devia ter ajudado. Você é mestre na lei? Você devia ter ajudado. Você é levita? Você devia ter ajudado. O que vale aqui não é o que se diz ser, porque o que se é evidenciado por aquilo que se faz. Porque, uma vez que dizemos que somos salvos, precisamos fazer coisas que evidenciem a nossa salvação. Quando nós falamos de salvação, não estamos falando de uma compensação pós-morte por uma vida sofrida. Quando falamos de salvação, não estamos falando de uma pólice de seguro contra o fogo eterno. Quando falamos de salvação, não estamos falando de um status social que nos faz fazer parte de um grupo elitizado na terra. Quando estamos falando de salvação, nós estamos falando de uma profunda compreensão da gravidade de nossos pecados que fizeram com que Jesus morresse. Quando nós estamos falando de salvação e dissemos que somos salvos, nós estamos falando de uma profunda sensação de necessidade de arrependimento. Quando falamos que somos salvos, nós estamos falando de uma profunda convicção de que recebemos Jesus como nosso Salvador e que submetemos a nossa vida ao seu senhorio. E pode ser que você está aqui essa noite porque talvez você recebeu um panfleto ou você parou para ouvir alguém que disse assim: você quer aceitar Jesus? E você pensou: aceitar? Quero aceitar Jesus. E você talvez está aqui hoje porque você disse sim naquela oportunidade de que queria aceitar Jesus, mas eu vejo com profunda preocupação o aceitar Jesus. Aceitar Jesus, esse termo me assusta, porque em nenhum lugar da Bíblia nós vamos encontrar esse termo, aceitem a Jesus. Outra preocupação que eu tenho é que a Bíblia não apresenta Jesus apenas como Salvador. Você quer aceitar Jesus como Salvador? Isso não existe, isso não é bíblico. A Bíblia não apresenta Jesus apenas como Salvador, ela apresenta como Senhor, como proprietário, como dono, como rei. E o próprio Jesus se apresenta como Deus. Portanto, aceitar Jesus não é o melhor termo para falarmos de salvação. Nós somos salvos porque Deus nos amou. Nós somos salvos da condenação eterna. Nós somos salvos para viver para Deus. E ganhamos essa salvação. A parte mais importante dessa mensagem: ganhamos essa salvação quando recebemos Jesus. João 1,12 diz assim que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam. Mas todos quanto o recebem, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós precisamos receber Jesus como nosso Salvador. E não são coisas distintas e desassociadas. Quando recebemos Jesus como Salvador, estamos declarando: Jesus, aceitamos o teu senhorio sobre nossas vidas. Melhor, submetemos nossa vida ao teu senhorio. E aí então podemos dizer: Jesus, seja feita a tua vontade, porque tu és o Senhor de nossas vidas. Quando você chega ao conhecimento de que seus pecados foram a causa da morte de Jesus na cruz, quando você se arrepende de todos os seus pecados, quando você convida Jesus, recebe Ele em sua vida, neste exato momento, seus pecados são perdoados,
uma nova vida lhe é concedida e você passa a viver diariamente com a companhia do Filho de Deus. Isso significa que em todos os lugares que você for, depois de ter recebido Jesus, Jesus passa a ir com você. Isso significa que depois de ter recebido Jesus, todas as suas lutas já não são mais suas, passam a ser dele. Isso significa que em cada circunstância de sua vida, se você recebeu Jesus e submeteu a sua vida ao senhorio dele, Ele está com você. E mesmo quando você se tranca em um quarto para fazer uma coisa escondida, Jesus também está lá. Pode ter certeza disso. Ele está em todo lugar. Ele está a todo tempo perto de mim e de você. Ele passa a ser a nossa vida. Ele passa a ser aquele que dá sentido e conduz toda a nossa vida. A grande lição e a conclusão dessa mensagem é que ser salvo implica em fazer. Repita comigo: ser salvo, implica em fazer. Ser salvo implica em fazer, mas não fazer para ser salvo. Ser salvo implica em fazer porque fomos salvos. Eu vou repetir. Ser salvo implica em fazer, não fazer para ser salvo, como se recebêssemos a salvação por boas obras. Ser salvo implica em fazer porque fomos salvos. Desta forma, pensando nisso, será que nós poderíamos, com ousadia, arriscar dizer que quem não faz, não foi salvo? Será que a gente teria essa coragem de pensar em algumas pessoas e pensar assim, bom, se essa pessoa não faz boas obras, obras de alguém que foi salvo, ela não foi salvo? Será que a gente teria tanta coragem, ousadia para falar isso? Talvez alguns de nós não, mas existem pessoas que tiveram coragem de falar isso. Tiago, por exemplo, disse em Tiago 2,17, assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Paulo teve coragem de dizer isso, porque ele diz que em Efésios 2,10 que somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras. Boas obras não salvam ninguém, mas porque fomos salvos, precisamos fazer boas obras. E por que não dizer que o apóstolo Pedro concorda com isso, quando ele diz em 1 Pedro 2,9, somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Somos tudo isso, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Ser salvo implica em fazer, porque fomos salvos. Ser salvo está intimamente ligado ao fazer. Fazer discípulos, ser salvo está intimamente ligado ao fazer. Fazer Jesus ser conhecido através de nossas atitudes, de nossos gestos de amor. Ser salvo implica em fazer. Fazer boas obras que evidenciem de dentro para fora a nossa transformação. E eu queria que dentro disso nós pudéssemos ministrar um cântico pensando no que ouvimos sobre salvação. Eu não poderia deixar de te perguntar nessa noite: você é salvo? Você é salvo? Talvez você fale para mim: sim, eu sou. Claro que eu sou. Eu diria então: o que é que você tem feito que evidencia essa salvação? Ser salvo implica em fazer. Fazer obras que impliquem, demonstrem do que fomos salvos, por que fomos salvos e para que fomos salvos. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos.